Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bom? Bom dia! Mais uma terça-feira de lives. E aí, como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu coloco o filtro aparece na caneca. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, pessoal que tá entrando. Como vocês estão? Hoje o tema da nossa live é muito importante, para variar um pouquinho, né? A gente vai falar sobre como levantar informações da concorrência para fazer o nosso produto imobiliário. Um tema muito importante, porque a gente precisa entender que para desenvolver uma incorporação imobiliária, a gente precisa fazer uma análise de inteligência de mercado. Então hoje a gente vai falar sobre como coletar esses dados, né? Como é que eu consigo olhar para a concorrência, entender o que tem na concorrência, para então desenvolver o nosso próprio produto, tá? Esse é o tema da nossa live. Se você ainda não deu like, dá like no vídeo agora, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber sobre análise de mercado, análise comparativa de empreendimentos, né, desenvolvimento de produto para incorporação imobiliária. Se inscreve no canal do YouTube, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dentro do YouTube. E também, gente, não marca bobeira não, participa do meu grupo lá no Telegram, porque lá vocês vão receber o meu caderninho, aonde fiz as anotações de hoje, óbvio, né? Eu sou muito organizada, né, gente? Então eu gosto de deixar tudo mais mastigado pra vocês. Não é uma coisa que me toma tanto tempo. E eu acho que faz muita diferença, eu vejo pelos feedbacks de vocês em relação aos caderninhos, aos conteúdos das lives, enfim. Bom, gente, vamos pra nossa live de número 15 dessa segunda temporada. Lembrando que a gente já começou também um outro projeto dentro da Incorporação na Prática, que é o IP Convida, onde a Incorporação na Prática convida profissionais do mercado de incorporação imobiliária para a gente falar sobre assuntos relevantes. Então, a gente já teve uma live com o Carlos, onde ele, que é arquiteto, montou uma incorporadora, ele contou como é que ele fez isso. Ontem a gente teve uma live com a Alice, onde ela fala sobre coordenação e compatibilização de projetos para incorporação imobiliária. Amanhã a gente tem live para falar sobre orçamento parametrizado com o Romildo. Super live, não percam, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre como levantar informações da concorrência para a gente desenvolver o nosso produto imobiliário, o nosso projeto. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, dá tempo de eu responder aí umas 2 perguntinhas, é só mandar no chat que eu respondo para vocês, tá bom? Bom, então como é que a gente começa, né? Como é que a gente começa a levantar informações de mercado para desenvolver uma incorporação imobiliária? E aí eu já começo falando o seguinte: incorporador não tem que querer nada. Incorporador, arquiteto, construtor não tem que querer fazer um produto X ou Y. Não é ele quem define. Quem define qual produto vai ser desenvolvido é o mercado. Essa é a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Não é o que o arquiteto acha bonitinho, não é o que o incorporador sonha em desenvolver como produto. Ai, meu sonho é fazer um projeto. Você não tem que sonhar nada. Porque incorporação imobiliária é negócio. E para dar lucratividade, a gente precisa olhar para o mercado com uma mentalidade de business, de negócio. E para o negócio dar certo, a gente tem que fazer inteligência de mercado, estudo de viabilidade econômica e por aí vai. Mas hoje o foco é como coletar informações do mercado para a gente desenvolver o nosso próprio produto. Então vamos lá que eu vou focar só nessa parte. Então qual é a metodologia que a IP, eu, Carolina Caribé, sempre falo em todas as minhas aulas, lives, consultorias e por aí vai? Como a gente desenvolve um produto imobiliário? A gente olha para o mercado, a gente desenvolve um produto que é uma resposta para o que o mercado quer, a gente vende esse produto entrega um lucro, a gente faz o próximo, olha para o mercado, desenvolve o produto, faz a venda desse produto que entrega o resultado, o lucro, e assim a gente mantém a sustentabilidade da incorporação imobiliária. Porque eu volto a dizer, incorporação imobiliária, o objetivo é fazer a
venda da unidade autônoma. Se eu quero vender, eu tenho que entregar um produto que é desejado, né? Aí entra branding, marketing, estratégias, e aí a gente vai para um outro caminho. Mas vamos focar aqui nessa parte de como desenvolver um produto, né? Então, quando eu falo que eu tenho que olhar para o mercado, eu fiz até um croquis aqui, eu fiz um esqueminha falando que a gente vai olhar para o mercado, vai desenvolver um produto que vai gerar uma venda e vai dar um lucro. Isso é o método IP que eu falo para vocês o tempo inteiro. Esse caderninho vai estar dentro do grupo do Telegram daqui a pouco. Quem ainda não tá dentro do grupo do Telegram, é só clicar no link da descrição do perfil, que lá você consegue ir direto pro grupo do Telegram, tá? Bom, então eu falo muito que a gente tem que olhar para o mercado. A partir do momento em que eu olho para o mercado, o que eu faço? Quando eu olho para o mercado, eu começo a ler os sinais que o mercado está me dando em relação a preferências, preço praticado, mix de produto, né? Desenvolvimento do mix de produto. Então vamos entrar aqui no detalhe. Quando eu paro para olhar para o mercado, é óbvio que quem está assistindo todas as lives já entendeu o que é o fluxo da incorporação, já entendeu quais são as etapas para se desenvolver uma incorporação imobiliária do zero até a entrega das chaves, já entendeu que a gente precisa montar um planejamento estratégico, tá? Então a gente está caminhando. Então hoje eu estou na fase de como é que eu vou olhar para o mercado, ler o que o mercado está dizendo para desenvolver o meu produto. Mas eu já defini lá atrás que eu gostaria de desenvolver um produto que tivesse uma segmentação X, um nicho de mercado Y, que estivesse dentro de uma segmentação específica, que seja MAP, que seja altíssimo padrão, que seja um AAA, que seja um retrofit. Eu já defini isso lá atrás, né? Eu já defini que eu trabalho com Casa Verde e Amarela, que eu trabalho com MAP, que eu trabalho com galpão logístico. Eu já defini no meu planejamento estratégico lá atrás o que eu quero trabalhar, tá? Então agora o que a gente vai fazer é coletar dados para que a gente consiga desenvolver um produto que conversa com essa estratégia que a gente já desenhou lá atrás. Então a gente ainda está numa fase de novos negócios, onde a gente vai olhar para o mercado e vai ler o que o cenário está apresentando para então desenvolver o nosso produto. Como é que a gente faz isso, Carol? Bom, primeira coisa que a gente faz é, a gente vai olhar o terreno, né? Olhar a localização do terreno, mas não é só olhar o terreno. Quando eu falo em analisar o terreno, é o seguinte. É claro que existem dois tipos de incorporador, né? Tem o incorporador que já tem o terreno e ele quer desenvolver um produto ali dentro, então o desafio dele é desenvolver o melhor produto imobiliário para aquele terreno, né? Já falei sobre isso em algumas lives para trás, que às vezes o terreno ele não necessariamente vai entregar o produto que está completamente alinhado com o seu planejamento estratégico, mas já é um terreno que você tem, então é legal você tentar desenvolver esse terreno ou vender esse terreno. Eu já orientei alguns incorporadores a vender terreno, inclusive. Mas tudo bem. Então, quando eu olho para o terreno, vou partir da situação hipotética de que chegou um terrenista para mim, um corretor, um dono de terrenos, chegou um parceiro, alguém com uma proposta de um empreendimento num terreno X. Eu vou analisar esse terreno de vários pontos de vista, mas principalmente se esse terreno está atrelado, está alinhado com o planejamento estratégico que eu montei lá atrás. Ou seja, ele entrega o VGV que eu preciso, ele entrega um produto com um posicionamento de mercado que está de acordo com o meu posicionamento como empresa, ele entrega o resultado que eu, como incorporador, estou almejando. Eu preciso fazer 20 milhões de VGV por ano. Eu já fiz 5, esse empreendimento entrega 12, então vai dar 17, vai faltar 3 milhões para eu bater a minha meta anual. Será que vale a pena? Ou é melhor às vezes eu pegar um outro negócio que eu consiga fechar esses 15 milhões que eu preciso para fechar os 20 anual? Isso tudo é pensar estrategicamente, tá, gente? Mas vamos lá. Então, eu vou olhar esse terreno que apareceu para mim. Então, eu vou avaliar o padrão do empreendimento do entorno. Então, chegou um terreno para mim, para eu estudar. É óbvio que a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a legislação do terreno. Fazer uma conta de padaria, né? Quem ainda não sabe fazer a conta de padaria, tem live por aí. Como é que eu calculo o VGV? Para eu entender o que é possível fazer nesse terreno. Então, eu vou olhar afastamento, gabarito máximo e tal. Vou olhar a eficiência de projetos. É um produto MAP, então eu vou trabalhar lá com
70% de eficiência, ou seja, 70% do que eu construo é área privativa, eu vou vender. Então, beleza, eu fiz o meu dever de casa, né? Fiz um cálculo de VGV na HP ou na calculadora normal, que seja. A conta tá fechando, mas eu ainda não tenho certeza de qual é o mix de produto ideal. Eu sei que dá pra fazer 40 milhões nesse terreno, eu sei que dá pra fazer 10 milhões nesse terreno. Mas agora vamos ver se esse terreno realmente entrega o produto que eu quero. Aí a gente vai fazer uma análise mais profunda. Então aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou olhar a legislação do terreno para ver quais são as diretrizes, o que eu posso fazer, qual é a área computável máxima, que é diferente de área construída. Eu já falei isso em algumas lives também, mas tem alguns terrenos que você consegue criar áreas que podem ser áreas privativas e que não entram no cálculo de área computável da prefeitura. Por exemplo, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, o meu potencial construtivo, o meu coeficiente de aproveitamento é de 5, eu posso fazer 5.000 metros quadrados de área computável para prefeitura. Só que o que acontece? Algumas prefeituras têm uma legislação específica que dizem, se você fizer lojas no térreo, 60% das áreas das lojas no térreo não entram no cálculo de área computável. Então você está construindo 5.000 metros quadrados de área computável, mais um tanto de área que não entrou nesse cálculo de área computável. Então você acaba tendo uma eficiência de projetos melhor. Mas beleza, guarda essa informação aí. Aí eu vou olhar a concorrência. Então eu tô aqui no meu terreno, eu vou olhar acessos, eu vou olhar os edifícios que estão construídos próximo da minha região, eu vou levantar o máximo de informação possível sobre todos os produtos que foram lançados, inclusive os que foram entregues. Por quê? Porque existe, conforme o bairro vai se desenvolvendo, as pessoas começam a buscar produtos similares ao que existe. No mínimo, eles querem o que existe, mas se você entregar melhor, melhor para você. Então, o que acontece? Se você está desenvolvendo um empreendimento imobiliário numa região que já tem algumas torres construídas, é importante você entender qual é o padrão de empreendimento dessas torres. Inclusive porque alguns clientes que já moram nessas torres podem vir a ser os seus clientes também, porque eles vão querer, às vezes, um imóvel mais novo. Então, é importante conhecer todos os produtos que são seus concorrentes e que estão nessa área de influência, né, que estão dentro desse bairro, que seria um produto concorrente. Você tem que descobrir quais são os produtos que estão à venda, quais são os produtos lançados, o que já foi lançado, o que já foi disponibilizado, né, para o mercado. E aí você vai fazer uma análise mais preciosista. E aí o que eu quero que vocês entendam, a gente vai montar uma planilha de Excel, onde você vai comparar tudo. Quantos metros quadrados tem cada apartamento, qual é o revestimento, tem varanda gourmet, como é a bancada, como é o tamanho do revestimento de piso, qual é o pé direito, qual é o item de lazer, quantas vagas de garagem, tipo de esquadrias ou caixilhos, como é a varanda, tem personalização, qual é o prazo de obra, preço de venda do metro quadrado, condição de pagamento, como é o site, quais são as condições de venda, tudo. Você vai levantar todas as informações. Localização, o que tem em volta, tem escola, tem hospital, tem comércio, tem 2 acessos. Como é que é o acesso da torre? Às vezes a gente trabalha com empreendimento de alto padrão, mas eu tenho 7 torres. Eu vou preferir, se eu tô trabalhando com alto padrão, comprar às vezes num empreendimento que seja uma torre só. Porque a comodidade de você sair da garagem, por exemplo, é melhor quando você tem uma torre do que quando você tem 7. Tudo isso precisa ser analisado. Quem é o arquiteto, quem é o paisagista, quem é o projeto de interiores, como é o site, tudo. Quais são os opcionais, quais são os diferenciais, como é o lazer, todos os itens, se tem uma previsão de taxa de condomínio. Então você vai levantar todas as informações possíveis sobre o projeto. Inclusive, se você tiver uma habilidade boa, um network bom, uma forma... se você conseguir levantar informações de quanto custou o terreno, quanto pagou de permuta, quem era o dono do terreno, como foi a negociação de compra do terreno, ajuda muito. E mais outra informação importante. Às vezes a gente se compara com a concorrência, a gente olha, putz, mas essa torre é incrível, esse empreendimento ficou incrível, mas o potencial construtivo daquele terreno é diferente do meu. Então eu também tenho que entender que eu tenho as minhas limitações de terreno
E, portanto, eu não vou conseguir entregar o resultado que o meu concorrente entregou naquele terreno por limitações de projeto, tá? Isso acontece também. Bom, aí você vai fazer o levantamento de todos esses dados, né, de todas essas informações, e você vai montar uma planilha. Em cima dessa planilha, você vai desenvolver o seu projeto. Só que o que acontece? Óbvio que não dá para eu explicar aqui no detalhe. Eu fui um pouquinho além, aí vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Eu desenvolvi uma planilha, isso foi em 2018. Acho que foi. Eu desenvolvi uma planilha pra gente conseguir mensurar quão melhor ou quão pior é o nosso produto em relação à concorrência. Então, a partir do momento em que eu fiz esse levantamento de todos os dados de produto e eu já sei quais são as características da concorrência, na hora em que eu for montar o meu produto imobiliário, eu vou tomar decisões, né? De projeto, de mix de produto, de desenvolvimento de mix de produto. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa concorrência com essa planilha que eu já montei, né, que eu falei agora. Então eu montei essa planilha de análise comparativa da concorrência e eu vi tudo que cada empreendimento entregou. E aí eu vou tomar uma decisão. Esse produto é realmente meu concorrente? Porque não é todo produto de 2 quartos que vai ser concorrente meu só porque eu estou fazendo um produto de 2 quartos, entende? A gente precisa também entender que mesmo que um produto tenha um mix de produtos semelhante ao nosso, às vezes ele não é nosso concorrente. Porque ele tem ar-condicionado de janela, porque ele tem vaga descoberta, ele não tem subsolo, enfim. Na hora que você monta essa planilha, essa análise comparativa, que inclusive é uma planilha que eu disponibilizo dentro de 2 treinamentos, o produto imobiliário viável e a formação em incorporação imobiliária, você consegue ter todos os dados de mercado de uma forma muito organizada e aí você vai montar o seu produto. Só que o que é o pulo do gato? É que dentro dessa planilha existe uma outra aba chamada análise de produtividade e precificação. O que eu inventei? Para facilitar a vida da gente, inclusive a minha, né? Eu inventei, na verdade eu desenvolvi uma planilha que consegue mensurar quão melhor ou quão pior é o seu produto em relação ao mercado. Como é que a gente faz isso, Carol? A partir do momento em que eu levanto todos os dados de análise comparativa de mercado, existem itens que não são tão importantes para o cliente, não são tão relevantes para o cliente. O cliente não paga mais por isso. Vou dar um exemplo. Tem um empreendimento que tem lá espaço mulher, salão de beleza, e tem car wash, lugar para lavar o carro. E o outro empreendimento não tem. Mas a fachada do outro é incrível, os elevadores têm uma qualidade melhor, o paisagismo tá muito melhor. Então, mesmo que eu tenha itens a mais nesse produto, esse produto que não tem o car wash, que não tem o espaço mulher, que não tem o pet care, aquela Disneylândia que o pessoal tinha o hábito, né? E eu me incluo nesse grupo, eu já montei muito condomínio Disneylândia que tinha de tudo, até espaço ecumênico eu cheguei a fazer, dentro de empreendimento imobiliário, assumo. Então, quando a gente começa a analisar o perfil, o público-alvo do cliente, e a gente começa a entender o que o cliente realmente quer, e aí eu volto para o início da live, a gente vai olhar para o mercado, desenvolver o produto que atende a uma demanda específica, eu vou vender esse produto que vai me gerar o retorno financeiro, e assim a gente continua o ciclo da incorporação imobiliária. O incorporador não vai fazer o que quer, o incorporador vai ler o mercado e vai desenvolver o melhor produto que atenda a demanda do mercado. Então, a partir do momento em que eu olhei para todas essas características de produto da concorrência e eu olho preço por metro quadrado da concorrência, itens que são entregues em cada um dos empreendimentos, faço uma análise bem profunda. Quando eu vou para essa segunda fase da planilha, que é onde eu consigo descobrir qual melhor ou qual pior é o meu produto, eu começo a tomar decisões de produto. E aí eu entro na decisão de preço de venda também. Porque essa planilhinha linda, maravilhosa que eu desenvolvi, que ficou pronta tem uns 2 meses, eu acho. A parte dela mais... Eu concebi ela muitos anos atrás, mas contratei um cara fera que me ajudou a tirar da cabeça e colocar no papel, colocar realmente no software, no Excel, para funcionar do jeito que eu queria. Quando essa planilha ficou pronta, eu fui testar e ela funciona exatamente do jeito que eu imaginava, que é o quê? A partir do momento em que você entende quem é o seu público-alvo, você entende o que ele quer e o que ele paga por isso. Porque existe uma diferença muito grande. Querer, todo mundo quer tudo. Mas ele paga a mais para ter um lavabo?
Ele paga a mais para ter uma vaga coberta? Ele paga a mais para ter uma suíte? A partir do momento em que eu começo a entender quais são os itens que são cruciais para a tomada de decisão de um cliente, como é que eu faço isso, Carol? Aí não é o tema dessa live, é quando a gente fala sobre público-alvo e a gente fala sobre entender o posicionamento do nosso produto e o que o cliente deseja. Isso aí é tema para outra live. Mas a partir do momento em que eu consigo mensurar o que é importante ou não, vou dar um exemplo. Para um certo público, é muito mais importante eu ter um paisagismo do que eu ter um salão de festas com espaço gourmet com piscina. Porque para esse tipo de produto, muito provavelmente as pessoas não vão para piscina. As pessoas vão querer ter uma academia. Elas preferem ter uma academia do que ter uma piscina que vai dar manutenção e tal. Principalmente quando a gente fala de produto MAP e altíssimo padrão, às vezes o lazer coletivo ele precisa ser repensado porque as pessoas não têm hábitos semelhantes para co-living, né? Para viver juntos em lazer comum, lazer coletivo. Então a gente tem que criar outros tipos de equipamento. Spa, que você vai agendar o spa para ser utilizado num período específico. Aí quando você vai para casa verde e amarela, né? CVA, churrasqueira, piscina, espaços amplos. Então quando você entende o que o público quer, você começa a dar um peso maior para o que você desenvolve. E aí é que entra a inteligência de mercado. Porque se eu entendo que o meu cliente quer uma piscina, como é que eu vou trabalhar o meu produto? Eu vou analisar a piscina que todo mundo desenvolveu e eu vou desenvolver uma piscina melhor. Uma piscina que tenha uma hidromassagem, uma piscina que tenha um biribol ali no meio, uma piscina que tenha também uma faixa, uma raia de natação. E aí é que eu consigo diferenciar o meu produto e posicionar o meu produto para que ele seja vendido mais caro ou mais barato. E essa planilha consegue calcular exatamente quão melhor ou quão pior é o seu produto em relação ao mercado, tá? Bom, aí o que a gente faz depois na segunda parte, né? Depois que eu desenvolvi isso, depois que eu montei essa planilha, depois que eu desenvolvi essa análise comparativa de produtos, eu preciso tomar uma decisão de custo, porque não existe almoço grátis. Não adianta nada eu querer entregar a piscina com ofurô, com spa, com hidromassagem, com raia de natação, com todos esses itens, se isso não couber dentro do meu orçamento. Então, como levantar informações da concorrência para fazer o meu produto imobiliário? Primeiro, fazendo esse mapeamento que eu mostrei para vocês, coletando esses dados e fazendo essa análise comparativa. E depois, eu tenho que fazer uma conta, eu tenho que fazer um orçamento parametrizado. Por quê? Mesmo que eu tenha esse cenário de como é a minha concorrência e como a concorrência está se comportando, eu preciso tomar uma decisão de cabe no meu bolso? Eu vou ser o produto que vai ser o líder de mercado, que vai ser melhor que o da concorrência? Ou eu vou me posicionar como um produto mediano ou um produto abaixo? Não tem nada de errado, gente. O importante é a gente saber exatamente onde a gente está dentro, na fila do pão, que eu brinco, né? Quem sou eu na fila do pão? Entender isso, tá? Eu vou começar a responder aqui umas perguntas, ver o que o pessoal tá mandando. O Roger perguntou quanto tempo? Quanto tempo o quê? Aí você me pegou, não sei qual é a tua análise. Bom dia para quem tá me dando bom dia. Bom dia, um monte de gente dando bom dia aqui. Bom dia, bom dia. Ó, o J. Gurjão falou o seguinte: verdade, fiz uma pesquisa de mercado em Palmas e o público de médio padrão não queria sauna. Já o altíssimo padrão demandava sauna. Eu já tive umas surpresas, assim, quando eu tava desenvolvendo produto em regiões que eu não tinha certeza do público, eu contratei pesquisa de mercado, né? E aí você vai fazer pesquisa quanti e pesquisa quali, para você conseguir entender quem é o teu cliente. E eu levei um susto, porque os clientes não queriam lavabo, não pagavam mais por varanda e não queriam cozinha americana. E era exatamente o que eu estava produzindo, né? Então a gente entender o nosso público-alvo é muito importante. É óbvio que a gente aprende muito olhando para a concorrência, né? Mas às vezes a concorrência não dá informação suficiente pra gente, ou porque a concorrência ainda não desenvolveu esse tipo de produto. Então é muito importante a gente fazer essa pesquisa sim.
Bom dia, Eliane. O Alan Portugal fala, o importante é vender tudo no lançamento. Eu gosto de vender antes do lançamento. Mas sim, o importante é vender tudo no lançamento, sim. Na verdade, o importante é você entregar a obra sem estoque, né? Então, o lançamento, não necessariamente você precisa vender tudo como fala? No evento de lançamento, né? Porque eu gosto de tomar muito cuidado com esses eventos que você vende 100% no final de semana. Alguns anos atrás a gente fazia isso, a gente deixava muito dinheiro na mesa, fazia muita venda mal feita. Então eu acho que o ideal é que a gente faça vendas sustentáveis, né? Aquela venda que não vai ter distrato. Óbvio que com a lei dos distratos melhorou muito a nossa vida, a vida de todo mundo, porque a gente não tem mais aquele investidor especulador que comprava o imóvel para vender antes da entrega das chaves, né? Que era um negócio complicado pro nosso mercado. Mas sim, o importante é vender tudo no lançamento, assim. O Roger fala, o que você... Da Hiperdados, o que eu acho da Hiperdados? Eu acho fantástico. Acho super legal o trabalho da Hiperdados, da Brain, Geofusion. São empresas super legais para desenvolvimento de informação de mercado, né? Eles te entregam relatórios, você pode contratar. Gente, ó, não recebo nada deles, isso aqui é uma divulgação espontânea, tá? Mas são empresas muito legais, porque você consegue brifar exatamente qual é o tipo de informação que você quer e eles vão coletar, eles vão descobrir onde está a renda para aquele produto que você está desenvolvendo. Quais são os hábitos de consumo daquela região. Então, é muito bacana você trabalhar com a Hiperdados, tá? Mais perguntas? Bom dia, pessoal mandando bom dia aqui. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu respondo mais uma ou duas aí, senão eu vou encerrar por aqui. Mas é isso, assim, a parte mais importante de desenvolvimento de produto é a gente entender que o incorporador não tem que querer nada. E fica muito mais fácil quando a gente desenvolve um produto sem achismo. Eu acho que vai dar certo, eu acho que aqui vai ficar bom, eu acho que isso pode ser um bom produto. Você não tem que achar, você tem que ter certeza. E a única forma de você ter certeza é trabalhando com metodologia. É você fazer um levantamento sistemático, criar um método de levantamento de informações de mercado para que você consiga, então, tomar uma decisão de produto. Só que a decisão de produto não é só olhar uma fachada bonitinha. É você olhar a fachada, entender que aquela região demanda esse tipo de desenvolvimento de produto. O Rafael perguntou, desafios da venda de cotas. Ih, você tá falando sobre SCP, desenvolvimento de produto e venda de cotas de participação antes do RI, né? Eu vou ter live para falar sobre isso, Rafael. Vou ter live só para falar sobre isso, né? Que é você vender cotas de participação de uma incorporação imobiliária e aí você consegue pagar a tua obra, pagar o terreno antes do RI, né? Eu acho que é isso, Rafael, que você tá perguntando aí. Complementa a tua pergunta aí, por favor. Mas se for isso, eu vou deixar para uma próxima live, porque aí eu vou falar mais sobre SPE, SCP, eu tenho uma live só sobre isso. Cota turística, então ele tá falando de multipropriedade. Time sharing, né? Ah, tá, time sharing. Que é o seguinte, a gente já tem até lei regulamentando isso, lei de 2018. Deixa eu achar aqui o número da lei no meu caderninho, que eu não lembro. De cabeça eu não vou lembrar. Cadê? Gente, quem não tá no grupo do Telegram tá marcando bobeira, porque todos os meus caderninhos estão lá dentro. Ah, tá, o Rafael tava falando não é de time sharing, não é multipropriedade que o Rafael tá falando. Rafael tá falando sobre montar uma incorporação imobiliária e vender para investidor, né? Montar um BP, montar um business plan, fazer um roadshow aí, apresentar o teu BP para alguns investidores que vão comprar uma cota que representa uma unidade autônoma, mas antes do RI. Então ele, na verdade, está comprando uma cota de uma incorporação imobiliária, onde a SPE é sócia ostensiva da SCP e os outros sócios da SCP são os próprios investidores. A partir do momento que a gente tem o RI, essa SCP deixa de existir e esses clientes que eram sócios da SCP passam então a ser proprietários de uma unidade como se tivessem comprado um imóvel na planta e pago à vista.
Então, multipropriedade, eu tenho live pra falar sobre multipropriedade, gente. Senão eu vou ficar aqui até o Natal, né? Mas eu tenho live só pra falar de multipropriedade, tá? Depois, fica de olho aí Gente, entra no grupo do Telegram, tá lá dentro. O link da descrição pra entrar no grupo do Telegram, o link tá na descrição do perfil do Instagram. Entra no grupo do Telegram, porque lá a gente manda mensagem avisando das lives, avisando o tema das lives. Aí vocês conseguem se planejar, tá? Mas multipropriedade é muito legal, né? Você não vende uma fração ideal, você vende uma fração de tempo, né? E aí, como venda de fração de tempo, você alavanca duas vezes. É bom para o cliente, porque o cliente compra um imóvel com um padrão maior, com um ticket menor, né? Ele não paga a taxa de manutenção e ele ainda consegue gerar uma renda. Porque ele pode colocar num pool, você pode trabalhar com concierge de vacância e concierge de serviços. No concierge de vacância, a empresa, que é a incorporadora ou uma terceirizada, vai fazer a gestão da vacância dessas unidades, né, desses imóveis. Então eu tenho lá uma semana, no timesharing a cota de tempo mínima é uma semana. Então só lembrando, você não tem fração ideal, você tem uma fração de tempo, tá? Mas não vou entrar nesse mérito não, porque o tema é longo. Você não transmite mais pelo YouTube. Ai meu Deus, um abençoado começou a fazer obra aqui em cima. Você não transmite mais pelo YouTube. Então, começou a dar um monte de problema no YouTube. Mas eu tô colocando as lives lá dentro. Eu vou ver se eu volto a fazer pelo YouTube também, tá? Vou ver, Roger. O Roger sempre me assistia pelo YouTube, né? Desde as lives que eu comecei no dia 4 de janeiro. Ele sempre tá junto, assistiu todas as lives. Top, beleza. Bom, gente, então acho que é isso. Obrigada pela participação de vocês. Amanhã a gente tem mais live. Se você não deu like no vídeo, dá like agora. Compartilha com quem vocês acham que precisa saber sobre isso. E eu te espero amanhã pra gente falar sobre orçamento parametrizado. Orçamento de obra para desenvolvimento de produto imobiliário. Muita gente acha que dá pra trabalhar só com CUB. Não dá pra trabalhar só com CUB. Mas a gente tem algumas formas. E eu tô chamando o engenheiro fera, que é o Romildo, que ele vai dar uma aula pra gente, não vai ser bate-papo, vai ser aula. Então eu espero vocês amanhã às 10h10. E é isso. Tchau, obrigada!